Bom, gente, nós estamos em Lucas, Evangelho de Lucas, tá certo? E estamos lá no capítulo 22, 23. Estamos finalizando o 22 e entrando no 23. Eu sempre gosto de dar uma introdução do cenário que está acontecendo, para que a gente entenda as nuances, a proposição feita pelo autor, que é Lucas no caso, né? A maneira como ele narra as coisas acontecendo. Então vamos nos lembrar, semana passada nós falamos sobre a chegada da crise. Aliás, foram 2 domingos que nós utilizamos para falar desse momento em que a crise está chegando. Que crise? Jesus está sendo crucificado daqui a pouco. Não é? Então ele chama os discípulos, eles estão celebrando a Páscoa lá em Jerusalém, e ali ele, na mesa com os discípulos, alerta sobre eles não utilizarem a espada. Foi uma conversa muito esclarecedora. Caso você não tenha assistido ou não tenha estado presente aqui, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha lá, o que significa isso, porque muita gente usa esse versículo para justificar o uso de armas e coisas do tipo. Não é a ideia, mas Jesus alerta, muito bem, muito obrigado, vamos ver se a coisa vai funcionar. Se não funcionar, a culpa é sua, claro, né? Nunca é minha. Não é esse, pera, gente, calma. Vamos abrir aqui, é esse aqui. Voilá! Muito bem, temos anotações. Sem elas eu não consigo não, gente. Eu não sou daqueles pregadores que sobem, abrem a Bíblia e saem falando. Não, aqui tem um trabalho durante a semana, né? Então o cenário é esse, Jesus com seus discípulos, no primeiro momento, dentro do cenáculo, conversando com eles e dizendo, não usem a espada, vai chegar a crise, não usem a espada, não percam a fé. E depois ele vai para o jardim, vai lá para o Getsemane, e ali ele diz para eles, não se entristeçam nesse momento de crise. Foi uma conversa bem legal, a que nós tivemos semana passada, e o foco foi na crise. Orem, mantenham a fé e não usem daquilo que o sistema dos homens apresenta como solução para a crise. Nós temos, inclusive, a negativa de Pedro, tudo isso também está acontecendo. Bem, Jesus é preso. Lá, depois de conversar com os discípulos, logo depois Jesus é preso. Então, a partir de agora, nós temos um outro cenário. Ele não está mais dentro do cenáculo com os discípulos, não está mais no jardim, em um momento particular também com os discípulos. Agora Jesus está preso. E nós vamos seguir até a condenação de Jesus hoje. E me parece que Lucas quer enfatizar algumas coisas. Entre elas, o pior da humanidade. É o que você vai perceber comigo aqui. Como Lucas deixa claro o mal que está presente no coração daqueles que fazem o que fazem com Jesus, que gerenciam todo aquele processo. Ou seja, não adiantou Jesus mostrar quem ele era, a sua messianidade, apresentar as suas credenciais através dos sinais que ele faz, como João nos ensina. Nós vemos ali um retrato da humanidade caída, perversa, cheia de seus interesses e cheia de vontade de ver a sua vontade acontecer. Eu quero que você preste atenção em tudo isso. Vamos começar lá no finalzinho do 22, que é o 22:63. Vai estar na tela, se acompanha comigo se quiser. Diz assim, os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e colocando uma venda sobre os olhos dele diziam, profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Então Jesus é preso, imediatamente ele é colocado na mão de soldados realmente desumanos. Aliás, essa é uma característica do Império Romano. O Império Romano, ele sobrevive na força e na violência. Toda vez que a crucificação de Jesus vem à tona, nós ficamos muito impactados. É a conversa da semana que vem que nós teremos, não é? A falta de humanidade, o Cristo exposto nu, ali em vergonha, tudo aquilo que ele sofre, mas não se engane. É claro que há um aspecto de Jesus levar o pecado de todos nós, mas aquela crucificação, aquele ato, é muito comum em Roma. Qualquer rebeldia, qualquer levante, as pessoas eram violentamente impedidas
nesse processo. A violência era clara e presente na vida daquelas pessoas. Existem relatos históricos de que Roma, em alguns momentos, colocava pessoas crucificadas ao lado das estradas, aos milhares, para que as rebeliões fossem impedidas. E Jesus agora está ali, uma violência desmedida o alcança. E os soldados fazem o que eles querem com Jesus. Eles têm um aval de Roma, e eles praticam a violência que eles querem. Eles ridicularizam, eles insultam, eles dizem para ele, dando um tapa nele, alguma coisa do tipo: e aí, quem foi que te bateu? É uma ação violenta, uma bestialização clara, né? A falta de respeito e de humanidade ali está presente, a vida não tem valor, e eles fazem o que querem fazer. O texto segue. Jesus agora vai ser colocado diante do sinédrio. Vamos ler e entender melhor o que está acontecendo aqui. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Esse é o primeiro julgamento de Jesus, gente. É um julgamento de caráter religioso. Uma coisa interessante é que ele é feito pelo sinédrio. Essa é uma entidade, uma instituição muito importante dentro da estrutura religiosa lá em Israel. Eles são o STF de Israel para assuntos religiosos. Todo descumprimento da lei, toda interpretação ambígua da lei, todo questionamento: será que fulano cumpriu, será que não cumpriu, de alguma forma chegava até o sinédrio. Por isso é que Jesus está sendo julgado pelo sinédrio, porque a acusação básica que leva Jesus à cruz inicialmente é blasfêmia. Então está lá, os cabeças da religião de Israel estão julgando Jesus. Uma coisa boa para se falar é que Lucas é econômico. Por quê? Um primeiro julgamento já aconteceu à noite. Esse é um segundo julgamento. Para a gente entender o que está acontecendo, eu vou utilizar aqui o registro de Mateus. A gente vai para Mateus, porque Mateus fala desse primeiro julgamento de Jesus. Mateus 26, 57 diz assim: e os que prenderam Jesus, olha, acabou de ser preso, os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos, parte do sinédrio. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam. Apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas testemunhas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. 2 reuniões, uma na casa do sumo sacerdote, está todo mundo ali. Eles querem criar uma situação para condenar Jesus por blasfêmia. E aí você tem essa reunião omitida por Lucas, por motivos que eu não sei, mas esclarecida por Mateus. Então esse link é muito importante. Essa é a primeira reunião. Querem porque querem incriminar Jesus. E a segunda reunião, que acontece no local do sinédrio, tem como objetivo legalizar o que foi discutido na casa do sacerdote.
Lá foi uma reunião meio informal. Vamos achar umas testemunhas, a gente tem que botar esse cara para morrer, temos que dar um jeito. Procuraram falsas testemunhas, como diz o texto, e aí de manhã eles se reúnem no sinédrio para legalizar. É uma decisão já tomada. Eles querem que Jesus seja crucificado. Essa é a vontade do sinédrio. Eles criam argumentos, eles procuram testemunhas falsas, eles querem porque querem condenar Jesus. E aí Jesus, nessa segunda reunião, dá essa declaração que nós lemos lá em Lucas 22, lá em Mateus: desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do trono de Deus. Aliás, foi em Lucas mesmo. Essa é a última declaração de sobre a sua condição messiânica. É a última vez que Jesus fala sobre isso. E ele é condenado pelo sinédrio por blasfêmia. Uma coisa importante é percebermos que isso acontece porque Jesus toma para si a prerrogativa de ser Messias, mas ele não é o Messias que eles querem. Isso é muito importante estar na cabeça de todos nós sempre. Jesus, ele mostra, ipsis literi, como a gente gosta de dizer, que ele é o Messias. Tudo o que foi dito no Antigo Testamento acontece na pessoa de Jesus. Mas a interpretação de Israel a respeito do Antigo Testamento não casa com essa figura. Que figura? Um filho de um carpinteiro, um homem simples, que não tinha conexões políticas, que não tinha conexões com o poder, que não tinha conexões nem com a religião de Israel. Esse não pode ser o Messias. É a leitura desse pessoal. Então, quando ele diz que é o que ele é, ou quem ele é, imediatamente eles querem acabar com Jesus. A declaração de Jesus e a condenação feita pelo tribunal do sinédrio não é suficiente para que Jesus seja crucificado. Ele não sai dali para ser crucificado. Por quê? Quando Roma invade um local e coloca a sua estrutura, a famosa Pax Romana, para acontecer, uma das coisas que Roma toma para si é a prerrogativa de condenação à morte. Então eles podiam lá terem a sua religião, servirem a Deus como quisessem, o templo está lá, as coisas estão funcionando mais ou menos, mas condenar à morte só Roma pode fazer. E o que nós vemos aqui é esse caminho feito pelo coração maldoso da liderança religiosa de Israel, que quer manifestar a sua vontade. Qual é a vontade? Esse cara não pode ser o Messias, nós temos que matá-lo. Essa é a construção da cena feita por Lucas. E aí Jesus então é encaminhado para quem pode matá-lo. Já que nós não podemos, vamos fazer um esquema aqui para que Jesus seja morto. Essa é a vontade do sinédrio. Então vamos lá. Jesus é levado para Pilatos. É aquilo que nós chamamos de tribunal civil. Lucas 23, 1 diz assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague o imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começou na Galiléia, agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, Galiléia, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Aqui nós temos o início do que nós chamamos de tribunal civil julgando Jesus. Agora Jesus foi parar na mão de Roma. E ele está diante de quem? De Pilatos.
ele está diante de Pilatos. Por quê? Precisavam dessa anuência para que a morte de Jesus acontecesse. Quem é essa figura, gente? Quem é esse tal de Pôncio Pilatos ou Pilatos? Ele é governador ou prefeito, digamos assim, da província romana da Judéia, entre os anos 26 e 36. Não é? Antes de Cristo, está lá acontecendo, aliás, depois de Cristo, perdão, está lá acontecendo esse julgamento por esse homem que tem poder. Ele foi colocado por Roma naquele lugar. Dizem os historiadores que ele era orgulhoso e cruel. Ele não tinha nenhum apreço pelos judeus, ele não gostava do povo judeu, ele achava aquele pessoal muito complicado, ele achava que eles eram muito rebeldes e governar tudo aquilo era muito difícil. Então ele não tinha muito apreço pelo povo judeu. O Sinédrio não pode chegar lá e dizer assim: ô Pilatos, esse homem aqui desobedeceu uma das nossas leis, ou ele desobedeceu blasfemando, porque Pilatos ia dizer assim: beleza, ema, cada um com seu problema, eu cuido de política, eu cuido de rebeldes, eu cuido de gente que se levanta contra Roma, eu não tenho nada a ver com blasfêmia, isso é um problema de vocês. Portanto, esse pessoal, sabendo que a acusação de blasfêmia não era suficiente, eles criam uma acusação, aliás 3, para apresentarem a Pilatos. Isso está no versículo 2 do capítulo 23, diz assim: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. A vontade deles era tão grande de condenarem Jesus que a ética foi embora. Aliás, esse pessoal aqui era bem difícil de manter a ética, né? A gente já aprendeu isso nas nossas conversas aqui. Então vamos lá, vamos dar um jeito, vamos inventar algumas acusações. A primeira delas é essa, olha. Eles dizem que ele está pervertendo a nossa nação. Quando eles dizem isso, eles querem dizer: ele está se levantando contra Roma, e o discurso dele é anti-Roma. Pilatos sabia que isso era comum. Isso não incomoda Pilatos. Você imagina você sendo oprimido e tomado por um império? O que você vai fazer? Ah, eu amo Roma, Roma, I love you. Abraço, né, gente? Esse era o discurso de todo mundo fazia piada contra Roma, questionava Roma. A rebelião, ela era abafada pela violência, como uma tampa numa panela de pressão o tempo todo. Então, Pilatos fala: mais um que fala mal de Roma, um abraço. A segunda acusação: ele está impedindo o pagamento de impostos. Uma mentira deslavada. Porque Jesus mesmo disse lá em Lucas 20, nós vimos isso: dai a César o que é de César, paga o teu imposto aí, que está tudo certo. Essa acusação também não tem procedência. E a terceira é que ele afirmava ser o rei. Quando eles falam isso, Pilatos, opa, essa daqui é mais séria. Falar mal do império, tudo bem, dizer que não paga imposto, acho que ele não fez, mas falar que é o rei é complicado. Aí isso gera a pergunta de Pilatos, aquela pergunta que ele diz assim: e aí, você é o rei dos judeus? E Jesus disse para ele assim: tu dizes, você que está dizendo. Agora o interessante é que essa é uma afirmação positiva que Jesus faz. Você está dizendo, você que está dizendo. E Lucas também não nos dá esclarecimento sobre isso, mas João acrescenta uma informação interessante sobre que tipo de reino Jesus diz que é o seu. Olha só em João 18, Jesus respondeu, João 18:36, João respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Essa conversa é a conversa que Jesus continua tendo com Pilatos. Então Pilatos diz: esse cara é um louco. Eu estou falando que ele é rei, ele fala que é, agora ele vem com essa história: meu reino não é daqui. Esse cara é louco, esse cara não tem nada demais nesse cara. E ele realmente percebe inocência em Jesus. Essa é uma característica interessante de Pilatos. Ele percebe inocência em Jesus e se cumpre a realidade de que Jesus prossegue
e nós vamos ler juntos daqui a pouco, nesse caminho de condenação, sem que encontrem uma acusação decente para apresentar contra Jesus, se cumprindo o que Pedro nos narra. Logo depois, mais à frente, 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Esse é Jesus condenado sem nenhum tipo de acusação decente. Mas muito bem, o que acontece é que Pilatos faz uma jogada política. Ele pergunta de onde que esse homem é. Dizem para ele que ele é da Galileia. O governador da Galileia está em Jerusalém, participando da Páscoa. A cabeça rápida de Pilatos, astuto, né? Nego velho, o cara sabe o que está fazendo, fala, peraí, eu vou mandar esse cara para Herodes. É um presente, é um movimento de reconciliação, os dois estavam brigadinhos, sabe, estavam de biquinho um com o outro, assim eu resolvo tudo isso, eu não ponho a mão nessa situação e ainda dou um jeito de agradar Herodes, é o que acontece. Jesus é enviado para Herodes, vamos lá? 23:8, quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Se a gente já sabe quem é Pilatos, vamos saber um pouquinho da história desse tal de Herodes. Esse aqui é o Herodes Antipas. Você vai encontrar bastante o nome Herodes na Bíblia, porque é uma família, é uma sucessão. Cada um deles tem um nome, mas às vezes a gente até confunde quem é esse Herodes aqui. Esse aqui é o Herodes Antipas, que é filho do Herodes o Grande. Quando esse tal de Herodes o Grande morreu, e ele dominava toda aquela região em nome de Roma, os territórios foram divididos entre seus 4 filhos, e um deles era Herodes Antipas, que recebeu o governo da Pérea e da Galileia. Esse cara é aquele que teve um caso com a cunhada, momento fofoca. Esse aí é aquele que teve um caso com a cunhada, o nome dela, Herodias. Meu Deus, que nome feio. Mas ele achou ela bonita, teve um caso com ela. E aí qual foi o problema? É que o irmão era Herodes Filipe, Herodes Antipas, Herodes Filipe. O Herodes Antipas ficou de olho na mulher do irmão, pegou a mulher do irmão, e ele foi condenado por quê, hein, gente? Quem é que falou mal disso? Quem é que condenou essa situação? João Batista, lembra dele? Então, e aí depois, esse Herodes aqui, mandou matar João Batista. Quando João Batista morre, ele acha que está tudo certo, mas aí aparece a figura de Jesus. Você sabe que eles são contemporâneos, né? João Batista está lá na prisão, Jesus começa o seu ministério, daqui a pouco João morre, os discípulos de João ficam perplexos, Jesus fica triste, então, tipo assim, sai João de cena e aparece Jesus. E que é que esse Herodes Antipas acha? Ele acha que Jesus é João ressuscitado. Porque ele ficou, acho que eu matei um cara inocente. Aliás, ele sabia que João era inocente. E aí ele vê a figura de Jesus e ele fica impressionado. Os milagres que falam que ele faz, as coisas que dizem que ele diz. Então Jesus é interrogado e Herodes, quer um milagre de Jesus. A vontade dele é saber quem é Jesus. A vontade dele é, faz um milagre aí para entreter a gente. Me mostra quem você é. A partir daqui Jesus não fala mais nada. Ele se nega a responder e até mesmo a conversar com Herodes, que quer matar a sua curiosidade. Provavelmente com a história de João Batista na cabeça, sabendo que João era inocente, ele não quer condenar Jesus. E aí ele só abusa de Jesus, ele só violenta Jesus na questão moral e física e despacha Jesus. Versículo 11 diz, mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. O que é que nós encontramos aqui? Escárnio, ridicularização,
deboche, Jesus é devolvido a Pilatos. Essa é a vontade de Herodes feita. O Sinédrio faz a sua vontade, Pilatos faz a sua vontade, agora Herodes também faz a sua vontade. E ambos se reconciliam. Naquele mesmo dia, versículo 12, Herodes e Pilatos se reconciliam, pois eram inimigos. O sistema corrupto, maldoso, perverso, que faz a sua vontade, dá as mãos para que Jesus realmente seja condenado. E aí é o que acontece, porque ele volta para Pilatos. É um fantoche, né? Vai para cá, vai para lá, quero saber disso, só vou zoar um pouco com ele, é o que eles fazem. E ele volta para Pilatos, e diz o versículo 13, Lucas 23, 13. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e autoridades e o povo. E lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo, e eles, porém, gritavam ainda mais: crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, ou a vontade, se você quiser. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-os à vontade deles. Pilatos não quer condenar Jesus. Ele tem a sombra daquilo que a sua mulher disse a ele. Lucas não registra, mas os outros evangelhos registram que ela tem um sonho a respeito de Jesus, e ela avisa Pilatos: não se mete com ele. Fora isso, ele realmente não consegue enxergar culpa em Jesus. Então ele chama o Sinédrio e ele chama o povo, porque essa é uma decisão muito conturbada, e ele percebe uma motivação no coração de todo mundo, de que Jesus tenha que ser crucificado ou condenado. Então ele chama todo o povo, e a tradição dizia: precisa se libertar um prisioneiro na época da Páscoa, e eles escolhem quem? O assassino. Eles escolhem quem? O assassino, Barrabás, preso por rebelião e por assassinato. E eles deixam que Jesus, ou querem que Jesus seja condenado. Há uma guerra de intenções. Acorda uma hora, vai para um lado, acorda uma hora, vai para outra, e Pilatos fica lidando com tudo aquilo. Como é que eu faço? Porque é uma posição política que eu preciso manter aqui, mas ao mesmo tempo eu estou com medo de condenar esse homem que me parece inocente. A minha mulher me disse que eu não posso condená-lo. Do outro lado, a multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que recebe Jesus em graça e glória, entrando em Jerusalém, poucos dias antes. Essa é a multidão que está gritando: podem matar Jesus e libertar Barrabás. É uma cena esquisitíssima, mas o que vence? O que é que vence, gente? A vontade deles. E a vontade deles é que Jesus seja crucificado.
Pilatos entrega Jesus à vontade deles, é o texto de Lucas. Desde o começo dessa narrativa você vê a vontade humana prevalecendo, nos soldados que espancam Jesus, no sinédrio que condena Jesus, no sinédrio que leva Jesus a Pilatos para condená-lo, em Herodes que não quer mexer com Jesus, agora Pilatos entregando sempre a vontade deles. É impressionante. No fim das contas, o que prevalece é a vontade humana. E aliás, é o que nós tanto nos importamos que aconteça, a nossa vontade. Quando eu estava estudando aqui sobre isso, eu chamei esse texto, essa conversa de seja feita a minha vontade. Porque é essa narrativa que Lucas me parece que quer mostrar. Todos querem condenar Jesus. Pilatos quer soltá-lo, mas o povo quer condená-lo. Eu fiz um compêndio de textos aqui, que eu quero que o pessoal coloque na tela, por favor. Lucas 23, 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solte-nos Barrabás, essa é a nossa vontade. Versículo 21, eles porém gritavam ainda mais: crucifique-o. Versículo 23, mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Todos querem a morte de Cristo. Essa era a vontade do povo. Falsas acusações, julgamento manipulado, violência dos soldados, culpado sendo liberto, o Estado não encontrando culpa na acusação, mesmo assim condena o inocente. Há uma manipulação das massas feita, obviamente, pelo sinédrio. Talvez tenham pago um dinheirinho para um ou outro, ali no meio da multidão, gritarem para que Barrabás fosse solto. Isso vai insuflando a multidão contra Jesus. E o que é que nós encontramos? Jesus se submetendo, sendo submetido à vontade daquele pessoal com o coração tão corrupto como nós vemos aqui. Eles não reconhecem o próprio Deus diante deles. A vontade deles prevalece. O que João nos diz em João 1,10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse é o finalmente de tudo isso. Esse é o finalmente de tudo isso, a condenação de Jesus, demonstrando que no final das contas nós fazemos qualquer coisa para nós termos o que nós queremos. Esses são os seres humanos, esta é a humanidade caída. No coração daqueles homens só havia a sua própria vontade, e mesmo diante do Cristo inocente, ela é que prevalece, porque eles queriam o que queriam. Um cuidado para a gente pensar e tomar, porque nós também somos esses que queremos o que queremos. Interessante é que a reação de Jesus diante de tanta injustiça e violência vem à minha mente também. E Jesus, qual a reação dele diante de tudo isso? Como é que nós encontramos Jesus reagindo? Ele não fala além do necessário para confirmar a sua identidade messiânica. É interessante isso. Esse é aquele que se entrega, literalmente. Ele sabe da sua missão, ele sabe que parte dela é entregar-se aos seus algozes, e ele cumpre o que está previsto. Vamos nos lembrar, guarde com você essa cena de Jesus sendo julgado pelo sinédrio, por Pilatos, por Herodes e condenado, e leia comigo Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro
foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Diante dos seus executores, ele cumpre o plano divino. O amor de Jesus é maior do que a dor, é maior do que a injustiça que ele vive. O amor de Jesus pelo homem é tão superior ao que nós entendemos, ao que nós compreendemos, que o leva a cumprir e a viver essa realidade prevista por Isaías, mais ou menos 700 anos antes desses fatos que nós conversamos aqui terem acontecido, onde ele se apresenta como uma ovelha muda mesmo, que é levada ao matadouro. E não é interessante que Jesus veio dar a sua vida por esses seres desprezíveis que o condenam e o rejeitam? Esse retrato a gente não pode perder de vista. Por quem Jesus morre? Jesus morre por mim. Jesus morre pela minha família. Sim, é verdade. Mas você já pensou que Jesus morreu por aqueles soldados que o esbofetearam? Jesus morreu por cada membro do sinédrio que armaram tudo que armaram contra ele. Dá para a gente pensar nisso? Nesse tempo de vingança, hein, gente? Nesse tempo de eu não levo desaforo para casa, nesse tempo de cancelamento, nesse tempo em que a reciprocidade do amor tem minguado cada dia, aqui eu vejo um Cristo que passa por tudo isso, e a vontade daqueles homens maus como nós se manifesta diante desse amor absoluto, mas ele os ama, e a vida dele entregue naquela cruz, coisa que vai acontecer daqui a pouco, é por esses. O homem que é tão mau, que rejeita a graça divina, que humilha o Filho de Deus, que o julga e o condena sem nenhum tipo de pecado, assim mesmo é alcançado, o homem é alcançado por essa graça e por essa misericórdia. Jesus insiste em se doar por gente que não merece. O que é que eu aprendo aqui, gente, entre essas coisas que nós conversamos, é que o olhar de Lucas é muito importante para nós nessa leitura que nós temos feito. Eu acho que Lucas está enfatizando essa coisa do ser humano que quer a sua vontade feita, e que faz essa oração, que é a oração do eu, a minha oração, seja feita a minha vontade. É o meu desejo que vale, é a minha vontade que é superior a tudo. Ela inclusive ofusca os meus olhos diante da graça divina e do Deus encarnado. Eu sou capaz de espancar o próprio Filho de Deus, tomando por base os soldados. Quando a minha vontade está em primeiro plano, eu sou capaz de condenar o inocente. A gente é capaz de fazer absurdos uns com os outros pela nossa vontade. É isso que Lucas está jogando na cara da gente, fazendo a gente perceber. A religião e os religiosos querem que a sua vontade seja feita, e manipulam tudo, e criam estratégias e situações para que a sua vontade seja feita. Não interessa se a gente vai ter que enganar a gente, que a nossa vontade seja feita. Não interessa se a gente vai explorar a gente que não tem o que comer, não tem problema. É claro que o discurso não vai ser esse, mas é o que a gente vai fazer, porque a nossa vontade está em primeiro lugar. Não interessa se eu vou ter que trair os meus melhores amigos, eu vou fazer, eu quero fazer. E na nossa relação com o dia a dia e com as pessoas que nos cercam, muitas vezes o que acontece é a minha vontade. É a minha vontade, é ela que interessa. A gente vive isso na relação familiar, na relação profissional, na relação dentro de uma comunidade como a nossa, e na relação que a gente tem com Deus.
Eu lembro de um episódio lá em casa, me lembrei agora, em que um dia eu estava meio irritado. Não são muitos dias que eu sou irritado, mas naquele dia eu estava especialmente irritado, e eu botei banca. É o seguinte, vai ser assim. Baixou um negócio lá, não sei o que foi. Vai ser assim, ó. Eu estava falando com os meninos, né? Já viram? Falando com os meus meninos, vai ter que ser assim, fazer assim. Não lembro o assunto, só lembro da ocasião e do olhar. Um olhar de condenação, assim, tipo, seja feita a sua vontade, né? Eu sei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. No sorriso deles estava implícita essa situação, e eu tive que me desarmar e sair para corrigir tudo. Porque nós somos assim. Queremos que a nossa vontade seja feita. O Império Romano, com seu poder político, tem seus interesses. E eles impõem esses seus interesses. E a gente termina a nossa análise olhando para esse mundo, narrado por Lucas e apresentado por Lucas de alguma maneira, observando como Jesus é tratado, percebendo a reação amorosa do Cristo, percebendo a sua entrega que é feita mesmo diante de tal rejeição, e percebendo o cuidado que a gente tem que ter, porque um discípulo de Jesus não corre atrás da sua vontade. É basicamente isso que Lucas está dizendo. Ô Teófilo, tipo assim, ele anotando tudo isso e pensando, Teófilo, está vendo como esses caras fazem o que eles querem? Então, um discípulo de Jesus não vai por aí. Porque o próprio Cristo é o exemplo que a gente tem de como nós discípulos devemos ser. Eu já disse aqui algumas vezes, me encanta, me deixa extasiado olhar para Cristo e perceber que Ele não é daquele Deus que diz assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ele não é desses. Ele é daquele que se submete à vontade do Pai e diz, então, vem atrás de mim e faz a mesma coisa. Essa é a narrativa de Lucas também. O Cristo que morre, mesmo não querendo morrer, ou lutando contra isso em seu interior, é o que a narrativa do Getsemane nos mostra. É um Cristo que se submete a tudo isso que nós lemos aqui, e mais, semana que vem tem mais, dessa narrativa cruel contra ele. Mas na cabeça de Jesus eu imagino que está a seguinte oração que ele faz no Getsemane, e penso eu que talvez tenha continuado fazer durante todo esse processo: seja feita a tua vontade. Pá! Seja feita a tua vontade. Humilhado, desprezado, agredido, seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é a convocação dessa conversa de hoje de manhã, irmão. Olhando para o Cristo que eu vejo, que os discípulos de Jesus seguem nessa toada: seja feita a tua vontade. Isso deixa o sistema louco, gente. Isso deixa o sistema em que a gente vive doido. Eu acho que eles não conseguiam entender por que ele não fala nada. Essas provas são tão fracas, por que ele não fala nada? Tem um processo do Pai trabalhando ali, junto com o Filho, com o Espírito Santo, é claro, num plano e num propósito muito maior, que é a redenção de todos nós. Mas ali está o Cristo submetido à vontade do Pai. Seja feita, não a minha, mas a tua vontade. Como discípulos de Jesus, a gente espera que a gente saia daqui hoje pensando assim: seja feita a tua vontade, Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Calma. Calma. Obrigado por lembrar. Querido Jesus, esse é um momento importante para nós, para que a palavra ocupe espaço no nosso coração nessa manhã. O retrato pintado por Lucas nessa narrativa é tão impressionante, Jesus. Aquilo que o Senhor passou,
as dores pelas quais o Senhor passou, às quais o Senhor se submeteu, a vergonha, o escárnio, um julgamento absolutamente contrário àquilo que deveria acontecer, narrativas mentirosas, situações manipuladas, gente querendo a sua vontade a todo custo, impondo a sua vontade a todo custo, manipulando tudo para que a sua vontade seja feita. Está lá o Cristo buscando a vontade do Pai. Na contramão de todo o sistema, o Senhor nos diz: vivam assim e se submetam, porque aquilo que o Pai quer realizar é o mais importante do que aquilo que eu quero viver. A gente aprende isso nessa conversa de hoje, Senhor. Por isso eu te peço que nós, como discípulos de Jesus, como teus discípulos, Senhor, consigamos dobrar nosso coração à tua vontade. E tudo aquilo que o Senhor nos deu nessa narrativa incrível de Lucas, ocupe o nosso coração, ocupe a nossa vida, tome conta das nossas reações, nos faça viver como o Senhor quer que a gente viva, dizendo: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Que nós nos submetamos efetivamente, como o Senhor fez, não com um discurso vazio, não com uma conversa religiosa, mas que a gente aprenda que o fazer a tua vontade é o caminho de vida proposto pelo Senhor. Que quando a gente se apega ao que nós queremos, frequentemente é o caminho de morte, é o caminho de destruição. E se todos quiserem o que querem, o que é que vai acontecer com a gente, Jesus? Então, molda o nosso coração e nos ajuda nessa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode dar uma salva de palmas para Jesus.